A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje é Priscila Pires Bittencourt, que é especialista em biotecnologia aplicada da BS Agro. E o tema da nossa entrevista será Biotecnologia aplicada ao campo. Priscila, tudo bem com você? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Divino, e você? Boa tarde. Boa tarde, tudo ótimo, é um prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, agradeço a oportunidade também de participar com você. Você fica em Brasília, Distrito Federal? Isso, a gente fica aqui em Brasília, a sede da empresa fica em Brasília. A gente tem algumas unidades espalhadas pelo país, né? Porque vou falar um pouquinho da empresa mais para frente, mas a gente atende o país inteiro. E aí a gente tem essas pessoas desfocadas, mas Priscila, fico aqui na matriz em Brasília. Bacana, então já vamos começar falando da empresa. Quem é essa BS Diagnóstica e por que a decisão de já entrar de vez no setor do agronegócio com o lançamento da BS Agro? Então, a BS Diagnóstica ela é uma empresa que ela surgiu, nasceu em 2019. Durante a pandemia, ela se consolidou nesse mercado do diagnóstico. Os fundadores da empresa, os sócios, eles já trabalham nesse ramo de diagnóstico há mais de 30 anos, então, assim, já tinha toda essa experiência. Durante a pandemia, então, com a Covid, a gente entrou nesse mercado de biologia molecular, então, do diagnóstico molecular para diagnóstico de Covid, durante a pandemia. Pós-pandemia, a empresa também começou a ver e entender outros mercados que a gente pudesse atuar e trabalhar com biologia molecular, com biotecnologia. E daí, um desses mercados é o agro brasileiro, né? Que é o nosso mercado mais promissor, os mercados que mais cresce hoje no país. Então, e existem muitas ferramentas, existe toda essa parte de biotecnologia ligada à agricultura, e aí a empresa ela começou a fazer esse movimento para o agro. Então já tem uns 2 anos que a gente tem atuado, conversando com pesquisadores e feito parcerias. Então a Betsy ela é uma empresa especializada em soluções biotecnológicas. Então a gente trabalha com diferentes fornecedores, diferentes marcas multinacionais, e a gente consegue oferecer uma solução para o laboratório. E aí a gente... Explica para o pessoal aí, para facilitar, explica o que é biotecnologia mesmo. Então, biotecnologia, ela é um conceito antigo, amplo, então tudo que a gente pensa da nossa sociedade tem alguma coisa de biotecnologia. Então, se a gente pensar assim, o pão que a gente come é um processo biotecnológico porque tem uma fermentação. Então, processos que a gente tem o envolvimento de um organismo vivo para produzir um produto, um serviço, uma solução, a gente chama de biotecnologia. E a gente tem algumas ferramentas, então biotecnologia ela pode ser aplicada à agricultura, à pecuária, à saúde humana, a alimentos, a bebidas. Então, a biotecnologia ela é uma área do conhecimento multidisciplinar, mas que é aplicada a diferentes segmentos. E a gente traz isso para a agricultura. Então, assim, eu sou bióloga e a minha formação é biotecnologia agrícola. Então, assim, eu já venho trabalhando nessa frente, minha tese de doutorado, ela foi com inoculação de micro-organismos de interesse agrícola, e daí a gente avaliava qual era o efeito disso na planta. Então, a biotecnologia na agricultura, ela é a área que mais vem crescido e que as pessoas têm mais interesse. Então, assim, os agricultores, não só o mercado, mas os agricultores também, eles conhecem, eles sabem o potencial da biotecnologia, e daí cada vez mais o campo ele exige que essas tecnologias e que essas soluções, elas cheguem para eles também, né? Então, a ABS, ela pegou toda essa expertise para levar para o campo. Bacana. E, bom, vamos assim, bem na prática mesmo, vamos ser didático aqui. De que maneira que vocês pretendem impulsionar a agricultura
de precisão? Porque a agricultura de precisão, de certa forma, ela está bem evoluída, bem adaptada ao país, os produtores, né, já estão adaptados. Então, de que maneira vocês pretendem impulsionar essa agricultura de precisão e esse controle de bioinsumos? Então, a gente trabalha com, com diferentes fornecedores, como eu disse, né? E um desses fornecedores é a AgroGenetic. Então, a AgroGenetic, ela desenvolve kits para identificação, diagnóstico de patógenos, para controle de qualidade dos insumos. Então, esses diagnósticos moleculares que a gente trabalha e que a gente apresenta para laboratório, para indústria, para essas startups, para pesquisa, para a parte de inovação, né, pesquisa e desenvolvimento. Então, essas análises moleculares, elas permitem ao produtor acessar e a ter acesso a esses produtos, né? Então, a melhorar a agricultura. Então, quando a gente pensa, um exemplo, né? A gente tem um laboratório, a gente atende um laboratório que ele faz análise de fitopatógenos. Então, o agricultor leva a amostra de solo ou a amostra de tecido vegetal para saber se tem aquele patógeno que ele acha que tem na plantação dele. Por meio de técnicas de biologia molecular, então a gente tem um kit, lá no laboratório ela vai extrair o DNA daquele solo ou daquele tecido vegetal e vai indicar para o agricultor. Sim, existe a presença desse patógeno, então quais são os procedimentos, né, o que ele vai fazer a partir dessa informação, ou não, o seu solo está tudo bem para o seu solo, você pode seguir para a sua plantação. Então, a gente consegue, porque são técnicas, né, metodologias rápidas. Então, em 24 horas, a gente consegue ter um resultado que consegue ter uma tomada de decisão rápida. Tá, quando você falou, são diagnósticos rápidos, né? Se não fosse através desse método que vocês utilizam aí, qual seria o tempo? Você falou em 24 horas para mim, foi isso? Por biologia molecular, sim. A metodologia clássica que a gente tem hoje é da microbiologia. Então, a gente vai fazer o crescimento daquele micro-organismo e esperar ele crescer no meio de cultura e depois fazer a contagem de quantas células, quantas colônias a gente tem daquele micro-organismo. Então, esse tempo de resposta ele vai demorar dependendo do tempo de crescimento daquela nossa bactéria ou daquele nosso fungo. Isso pode demorar 48 horas, uma semana, 10 dias. Então, você tem esse tempo. Com a biologia molecular, a gente não precisa esperar com que a bactéria ou o fungo cresça na placa. Então, a partir daquela amostra, a gente já consegue obter DNA suficiente para fazer uma reação de PCR e saber se tem ou não a presença daquele micro-organismo naquela amostra. Entendi. Esse ganho de tempo ele seria importante para o produtor rural no sentido de que evitaria que esses nematóides, por exemplo, se desenvolvam mais, cresçam mais e tragam mais prejuízo. Seria mais ou menos isso. Ou se for uma ferrugem asiática, sei lá, isso vai se espalhar rapidamente, esses poros. Então, a gente trabalha com kits específicos para esses tipos de patógeno e a gente consegue, como o senhor disse, ter essa resposta rápida e, da parte disso, ter um plano de ação rápido. Então, a gente diminui perda de produtividade, a gente já vai para um controle, para o controle correto daquela nossa área, né? Um outro exemplo é a parte de bioinsumos. Porque a gente também consegue, a depender do resultado e da pergunta que aquele agricultor está fazendo, ele vai conseguir saber, indicar qual tipo de produto ele precisa para aplicar naquele solo, naquela condição que ele tem, né? E além disso, para bioinsumo, a gente vê hoje o mercado de bioinsumos é o mercado que mais cresce no país hoje. Então, tem uma estimativa de que até 2050 o mercado vai crescer 60%. E o Brasil, ele é o destaque no mundo. Então, assim, falar de bioinsumo hoje, o Brasil está na frente, recordista
de lançamento de novos produtos e de investimento nessa área. Só que a gente tem que ter o cuidado do controle de qualidade desses produtos. Então, que tipo de produto chega ao agricultor? Então, assim, existe o controle de qualidade interno da indústria, da biofábrica, que vai utilizar aquele produto, aquele bioinsumo, aquele inoculante, mas também já existe hoje um interesse do agricultor de saber se aquele produto que ele está comprando tem exatamente aquele micro-organismo que está indicado naquele rótulo. Aquele micro-organismo está na concentração que está indicada naquele rótulo. E aí, de novo, a gente usa de técnicas de biologia molecular, então extração de DNA, identificação daquele alvo, para dizer que sim, existe esse micro-organismo, sim, está na concentração adequada. E também para dizer se esse nosso produto ele está contaminado ou não. Então, a gente consegue também identificar contaminantes. E aí, um grande diferencial é que a gente consegue fazer isso com concentrações bem baixas daquela nossa amostra. Então, de novo. Ou seja, no frigir dos ovos, isso pode trazer economia e pode trazer mais sustentabilidade também. Sim, com certeza. Então, você falou que o Brasil é o país que mais cresce na adoção de bioinsumos. Como é que nós estamos em termos de estudos para validar esses ganhos de eficiência no uso de bioinsumos? Então, existem muitos trabalhos. Então, é uma área assim, que está muito ligada com a pesquisa. Então, pesquisa acadêmica, a universidade, as Embrapas, a própria estrutura de P&D de uma indústria, de uma biofábrica, ela é bem forte. Então, hoje a gente tem estudos que já mostram os ganhos desses bioinsumos, mas se a gente pensar em inoculantes, né, essa é uma história antiga da nossa relação no Brasil com a agricultura, com os inoculantes. Então, assim, a gente sempre se destacou quando a gente fala de inoculantes, de insumos agrícolas, e agora com bioinsumo a gente tem isso... É a vitrine, né? Eu fico muito orgulhosa de pensar, ainda mais que eu vim de uma área acadêmica, e de ver que a pesquisa ela é tão valorizada nesse mercado, né? Então, tem estudos, tem artigos publicados mostrando ganho de 30%, 40%, e quando a gente aplica o produto correto naquele tipo de cultura e quando a gente faz esse manejo correto. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Bom, existe hoje muita discussão em cima disso e do uso, da interação do químico com o biológico. Como é que vocês veem essa interação? Ela é uma interação, eu acho não, né? É a interação que precisa existir. Então, assim, não é porque a gente fala de bioinsumo e não é porque esse mercado cresce que esse outro mercado vai deixar de existir, ele não vai. Então, a gente encontra um equilíbrio entre essas práticas. Então, igual assim, quando a gente pensa em fertilizantes nitrogenados, a maior parte desse produto a gente importa. Então, a gente fica muito dependente do mercado externo, a gente fica muito dependente de outros países para poder ter fertilizantes básicos, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, quando a gente fomenta a utilização de bioinsumos para a parte de fixação de nitrogênio, quando a gente fomenta esse tipo de produto, além da sustentabilidade, porque a gente sabe do problema do uso abusivo dos químicos,
então de degradação do solo e de degradação do meio ambiente, a gente também tem uma questão, um ponto relevante de soberania do nosso país, de trazer esse tipo de tecnologia, de solução que é nacional, que é nossa. Entendeu? Que tá pra gente mesmo. Quando você fala dessa soberania, você acha que isso é um sonho futuro ou é uma realidade presente? É uma realidade presente. O Brasil é referência em bioinsumos, o Brasil é referência, então, em agricultura no geral, assim, eu acho que os outros países, eles olham pra gente quando eles querem saber de tecnologia para área agrícola. A gente fala muito, Priscila, da importância do Brasil na segurança alimentar do planeta, mas parece que assim, as pessoas ainda não caíram a ficha, não entenderam o que quer dizer isso exatamente. Como é que você vê esse posicionamento do Brasil quando a gente fala, né? Você que está colocando aí o uso de bioinsumos, nós estamos na frente, nós estamos fazendo mais do que os outros países, estamos sendo mais sustentáveis, mas ao mesmo tempo que a gente está sendo, parece que a cobrança em cima de nós é tão grande e dá a impressão que tudo isso que a gente está fazendo não é suficiente ainda. Então, a questão da alimentação, né? Dessa questão tem. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas, tipo, o número da população cresce, então até 2050 a gente precisaria de X toneladas de alimento para poder alimentar todo mundo. Esse é um grande problema, não só do Brasil, um problema do mundo, né? Então, hoje, quando a gente pensa nessa área, é uma das principais justificativas, junto com as mudanças climáticas. Então, a gente tem dois grandes problemas que o agro enfrenta, que é alimentar uma população que cresce exponencialmente e enfrentar as mudanças climáticas. E a gente também tem que entender como que a gente faz para mitigar esses problemas e essas adversidades climáticas. E aí, levantar essa bandeira e fomentar uma agricultura cada vez mais sustentável, ela conversa completamente com esses dois pontos de interesse mundial, né? Como é que a biotecnologia está ajudando a mitigar essas questões climáticas? Porque, assim, lógico, existe uma controvérsia, né? Tem aqueles que falam, olha, o mundo vai mudar, o planeta vai mudar, e não tem jeito, vai ficar cada vez pior, cada vez mais quente. Aí já tem aqueles que dizem, não, a gente está passando por um ciclo que é normal, já aconteceu no passado, já houve isso, e não é catastrófico desse jeito. Então, enquanto fica essa briga, né, nós estamos aqui no meio, tentando entender o que está acontecendo e doidinho para ter comida amanhã para te almoçar, né? Então, afinal de contas, é isso que a gente quer, né? E o produtor rural lá, na lida dele, do dia a dia, né? E todo mundo investiu em pesquisa, né? Vocês acabaram de entrar agora no agro de vez e tal, e a biotecnologia trazendo novidades a cada dia, né? E aí? E essas questões climáticas? A gente vai conseguir superar isso? Vamos conseguir, como você mesmo disse, mitigar esse problema? Esperamos que sim, né? Então, assim, as mudanças, como você mesmo provocou, é claro que existem efeitos ambientais que são cíclicos, que a gente vai passar por uma temporada que é mais chuvosa, mais seca, mas é evidente, claro e evidente, que existe uma intensificação desses processos que eram naturais. Uhum. Então, a gente precisa, de fato, pensar como que a gente faz para mitigar isso. Então, investir em inovação, investir em ciência, investir em pesquisa, essa é uma parte completamente relevante, né? Então, aqui como eu disse, a PS ela é uma empresa que oferece solução, que a gente trabalha também, a gente não trabalha só com laboratórios de diagnóstico, a gente também trabalha com unidades de pesquisa, né? Então, a gente também fomenta esse tipo de estudo. E aí a gente vai ter desenvolvimento de cultivares que são mais resistentes, a gente vai ter cada vez mais produtos para fazer esse controle biológico, produtos para bioproteção. Então, hoje a gente também tem
bioinsumos que são para proteção de plantas contra a seca. Então, quando a gente aplica esse bioinsumo, ele vai se envolver, ele vai estimular na planta respostas para ela passar melhor, aumentar a produtividade ou sobreviver naquele período de seca. Você tem um exemplo prático disso aí pra gente? A gente tem um produto que foi lançado, que é inclusive uma parceria da Embrapa com uma empresa privada, então uma parceria público-privada, que eles isolaram uma bactéria da caatinga, então já é uma bactéria que é resistente à seca, e aí a gente tem um produto para bioproteção. Eu estive lá na Embrapa Meio Ambiente ano passado e entrevistei justamente o professor que está liderando essa pesquisa. Fantástica. E foi muito bacana. Foi muito bacana. Aliás, não só essa da Caatinga, mas também uma outra da Antártida, né? Eles vão lá e pegam lá uns micro-organismos. Você fala, gente, o que tem a ver esse negócio? Vai no fundo do mar, pega aquilo, traz. E no final das contas sai um produto ali que vai deixar, se tiver mais uma semana, 10 dias sem chover, o milho vai aguentar. É isso que eu acho que assim, é legal a gente conversar, e você que trabalha nessa área, é a gente entender o seguinte, a importância de se unir ciência ao trabalho do campo, ao trabalho que o produtor rural faz no dia a dia. Como é que você vê essa união? Esse posso dizer assim, que virou uma das, a missão da nossa empresa hoje. Então, a missão da ABS, ela já era desenvolver inovação científica para o mercado de diagnóstico, mercado biotecnológico, e a gente traz hoje isso para o campo. Então, a gente faz essa ponte de ciência, inovação, tecnologia e o campo. Então, quando a gente pensa que, igual como a gente falou muito, né, sobre a sustentabilidade dessa agricultura, o agricultor ele também está interessado nisso. E o agricultor ele também está interessado em ter os melhores produtos, em obter os melhores resultados, porque ele sabe o poder que ele tem na mão dele, né, o quanto vale o que ele faz. Então, assim, a ABS, ela é essa ponte. Então, a nossa missão é levar essa tecnologia, levar esse conhecimento, é mostrar para o agricultor que a gente tem tantas tecnologias, quando a gente pensa em diagnóstico humano, quantas tecnologias para diagnosticar uma doença, fazer um tratamento. Então, tem a medicina personalizada, a medicina de precisão, que é exatamente isso. Você faz um diagnóstico certo, você usa aquele remédio na dose certa, e o que a gente faz é trazer essa expertise do diagnóstico humano para o campo também. Então, vamos fazer o diagnóstico correto desse solo, dessa plantação, vamos elevar ainda mais o controle de qualidade, porque se a gente é vitrine, está todo mundo olhando para a gente, então os produtos eles têm que ser bons. Então, como que a gente faz isso com qualidade? Então, a gente fomentar esse controle de qualidade. Então, essa é o que a gente mais tem feito hoje, né? Eu entrevistei a Silvia, presidente da Embrapa, e ela falou uma frase fantástica. Ela falou assim, a Embrapa é a nossa NASA, é a NASA brasileira. Eu achei assim, tão legal essa comparação, né? Realmente dá muito orgulho. E você havia falado da Embrapa antes, você falou de parceria e tal. Na realidade, vocês têm várias parcerias estratégicas, né? Qual é o ganho dessas parcerias para a produção agrícola? Levar tecnologia, então levar acessibilidade para essas tecnologias. Então, como eu disse, a ABS, a gente trabalha com diferentes fornecedores, então a gente trabalha com marcas renomadas, como o Thermo Fisher, a Roche, a própria Agrogenetic, que é uma empresa nacional que desenvolve os kits, né? Então, a Agrogenetic ela também faz um trabalho bem interessante para a parte de metagenômica, que também já foi uma outra conversa, né? Que também é um outro universo, outro mundo. E a gente faz isso, de levar essa tecnologia. Então, como eu disse, a gente tem um laboratório, né? Uma cliente no Mato Grosso que tem esse laboratório,
E aí aí ela atende diretamente o agricultor, né? E aí é muito legal quando ela vem e mostra, olha quantas amostras chegaram hoje, olha como que o agricultor, ele já tá recebendo que existe essa tecnologia e que é acessível para ele e que ele pode usufruir disso, né? No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O trabalho de vocês, conforme você disse, ele não é diretamente com o produtor rural. Isso. Isso mesmo. Ele é com quem? Laboratórios, indústria, com quem que é? Com laboratórios, com indústria, então indústria de biológicos, com biofábricas, com laboratório de pesquisa, universidade, com a própria Embrapa, com startup. Então, aonde a gente tem aonde a gente tem um processo biotecnológico acontecendo, a gente vai ter um produto à base de algum organismo vivo, aonde a gente estuda as N possibilidades de novos produtos que possam surgir, a gente consegue trabalhar, porque a gente trabalha com DNA. Todos os organismos vivos têm DNA, então a gente trabalha com equipamentos, insumos que permitem com que essas pesquisas aconteçam, com que isso chegue no campo da melhor forma e com que tudo isso seja regulado e que tenha o melhor controle de qualidade possível. Vocês, então, não são concorrentes dos laboratórios tradicionais? Não. A gente não é um laboratório. A gente é o braço direito do laboratório. A gente é o parceiro dele no braço. Legal. Só para o pessoal assim, entender direitinho, então, o que é que diferencia os diagnósticos da BS Agro quando comparados à microbiologia clássica? Então, a questão do tempo que a gente já falou, né? Microbiologia, a gente vai depender do aquele organismo crescer, que ele tendo. Então, PCR, na molecular, a gente consegue fazer isso em 24 horas, 48 horas. A gente consegue fazer essa detecção com quantidades bem baixas daquele alvo. Então, às vezes, se a gente pensar, exemplo também de bioinsumos, né? Se a gente pensar, às vezes você tem uma produção, e aí no tempo que você faz aquela análise, você não conseguiu detectar um contaminante que pode vir a levar à perda daquele lote. E aí, quando a gente faz essa biologia molecular, a gente consegue detectar precocemente isso. Além de outros pontos de rastreabilidade, de você ter equipamentos robustos, né, que vão garantir essa rastreabilidade, garantir com que a gente crie esse banco de dados. Então, a gente tem equipamento que ele vai manter aquele registro. Se a gente quiser saber daqui a 5 anos qual foi aquele cenário de 5 anos atrás, a gente tem essa rastreabilidade, né? Legal. Isso é uma coisa importante, né? Bacana. Eu acho que ficou bem explicadinho. Tem algum ponto a mais que você gostaria de colocar, que você acha que falta complementar? Eu acho que a gente falou tudo de mais importante. É claro que a gente poderia ficar aqui o resto da tarde só falando de biotecnologia, de sustentabilidade, de como que a gente pode fomentar esse mercado, mas do que é importante, né, do que era mais relevante para a gente trazer é isso. E assim, como eu disse inúmeras vezes, a missão da empresa, né, nosso movimento hoje no agro, é essa parte, é levar, conectar ciência, tecnologia e inovação ao campo. Então, mesmo que a gente não seja o que está diretamente ligado ao agricultor, né, não é o laboratório,
mas a gente está relacionado com a melhor forma que aquele diagnóstico vai ser liberado para aquele agricultor. Então, o nosso cliente da ponta, ele é nossa preocupação também, assim como quando a gente vai na ABS diagnóstica, que o paciente é a nossa preocupação máxima, o campo, o agricultor é a nossa preocupação quando a gente faz na BSA. Bacana. Num país onde a ciência já foi assim tão relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano, a gente vê a ciência hoje sendo tão valorizada, né, e o nosso agronegócio crescendo tanto, justamente em função de tanta pesquisa, de tanta ciência aplicada, é muito legal. Gostei, obrigado, você me deu uma aulona aí, show de bola, gostei demais, viu? Eu que agradeço, Divino, muito obrigada. Boa tarde, abraço a todos. Valeu, abraço. Olha aí que legal, gente. Que legal, descobrimos hoje mais um tema complexo, né? Não vou falar que é simples, é lógico que é complexo. Mas vocês perceberam que quando a pessoa gosta, ela fala com simplicidade, fala de um jeito assim bem fácil de todos entenderem. Eu conversei com a Priscila Pires Bittencourt, especialista em biotecnologia aplicada, e ela é da empresa BS Agro. E o tema da nossa entrevista foi biotecnologia aplicada ao campo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.